E olha, a gente vai falar agora que o Senado Federal também aprovou nessa quarta-feira uma proposta de emenda que aumenta de 513 para 531 o número de vagas para deputados federais. Essa medida pode gerar um impacto de pelo menos 95 milhões de reais por ano. O texto foi aprovado com 41 votos favoráveis, o mínimo necessário. O texto foi aprovado com mudanças e, por isso, retorna para a Câmara dos Deputados analisar as modificações feitas pelo relator, senador Marcelo Castro. A medida precisa ser sancionada até o dia 30 de junho, prazo final estipulado pela Justiça. Ao longo do tempo de mandato dos parlamentares de 4 anos, o aumento de vagas pode chegar a custar 380 milhões de reais para os cofres públicos. Estávamos falando agora aqui de gastos e aí mais um, né? Qual que é a necessidade disso agora, de a gente aumentar de 513 para 531, José? Pois é, na verdade, só para o ouvinte e o telespectador entender, é o seguinte, a legislação eleitoral, ela disciplina a questão do número de vagas ali pela questão da população, do número de habitantes. E ela sinalizou para as próximas eleições que deveriam, alguns estados, ter que modificar a questão aí do número de deputados. E com isso, né, o que aconteceu? A Câmara, de maneira esperta demais, resolveu, então, para que os estados não perdessem nenhuma vaga, então eles resolveram aumentar uma vaga para compor aqueles estados que teriam que ganhar vaga. Essa é a questão. E, diante disso, fez-se o quê? Fez-se esse aumento de 18 parlamentares, que vai onerar muito e muito mesmo a Câmara, a Câmara dos Deputados e o Brasil em si, porque existe essa preocupação aí com relação a salários, a manutenção de gabinete, a emendas parlamentares que entram, tudo isso aí interfere. Eu acho que foi uma jogada aí que não contribui em nada com a questão de apoio à sociedade em todo o Brasil. O certo seria fazer as modificações, o estado que teve menos população teria que realmente perder, o outro ganhar, e aí sim fazer essa adequação. Eu acho que ficou muito feio e agora isso vai vir como um efeito cascata. Você pode ter certeza que as assembleias legislativas vão procurar aumentar também, que as câmaras municipais vão procurar aumentar também. Agora, o detalhe aí que muita gente não presta atenção é o seguinte, tem um deputado, por exemplo, lá lá de Minas Gerais, né? Lá não iria era perder vagas. Aqueles deputados que iriam ficar, por exemplo, fora de uma disputa, eles não queriam aceitar. Ou seja, então eles procuraram apoiar toda essa medida de aumento. Eu falo isso porque eu vivi isso na Câmara de Aparecida, eu era vereador, eram 17 vagas, eu fui contra a questão do aumento para 25 vagas na época lá, mas, claro, voto vencido. E, quer dizer, a preocupação de quem estava lá dentro era assim, se aumentar, a gente garante a nossa eleição e os novatos é que entram por aí. É mais ou menos isso aí, tem mais chances também, né? Com relação a aumentar cadeiras e aumentar salário, nunca, a maioria nunca vai ser contra isso, né? Isso aí o que tá, a gente volta naquela questão dos gastos também. Não é ilegal, mas não seria imoral, principalmente na situação que a gente está no país, né? É uma questão de cortar na carne que nós estávamos conversando aqui em off, né? Tem que cortar na carne. Então nós tivemos 3 regiões que foram agraciadas com 4 unidades federativas do Brasil que aumentaram o número de deputados e deputadas federais. Então na região norte foi o Amazonas e o Pará, no centro-oeste Goiás. Vale lembrar que hoje Goiás tem 17 deputados e deputadas federais. E na região sul, o estado de Santa Catarina. Então vejamos, existe uma lei, uma determinação. É o que o pessoal fala lá no direito. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei, tem que obedecer. De fato, a última vez que aumentou o número de vagas para deputados e deputadas federais no Brasil foi em 1993, associado ao que o Osiel disse, que é o número de habitantes. Então, aumentou a população, de acordo com o IBGE, o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprova que aumentou o número de habitantes, tem que aumentar o número de representantes.
Então isso não tem para onde fugir. Agora a gente volta à questão dos gastos. É legal? É. Ninguém age fora da legalidade. A justiça age com legalidade. O executivo age com legalidade e o legislativo também age com legalidade. O que nos preocupa é o que vocês disseram. É efeito cascata. Então, fatalmente vai acontecer isso. Exatamente. As assembleias legislativas das unidades federativas do Brasil vão associar isso. E os 5.570 municípios brasileiros também. Tanto que Goiânia teve um aumento agora, né? Passou de 35 para 37 vereadores. É isso, é aquele efeito cascata que nunca é bom, principalmente quando tem aumento de salário, todos os outros órgãos aumentam, quando tem aumento de cadeiras, todos os outros aumentam, infelizmente, né? E aí essa conta vai só aumentando para o bolso do trabalhador.